Havia um avião soviético em particular que ninguém queria embarcar durante as fases finais da União Soviética, e ao contrário do que você pensaria, não é porque o modelo do avião era perigoso ou tendia a falhar no ar. O problema deste avião era a carga que costumava levar. Esses aviões eram chamados de tulipa negra, porque eram literalmente os aviões da morte. O avião em questão era o Antonov 12, foi o avião que catapultou Antonov ao topo do transporte de carga na União Soviética. Basicamente, era o C-130 Hércules soviético. Era confiável, versátil e de custo acessível para voar. Fez seu primeiro voo em 1957 e desde então, por 3 décadas, foi o avião de transporte de tropas e de carga predominante na União Soviética. 1.200 destes foram produzidos até o fim da produção em 1972. Mesmo com sua antiguidade, mais de 100 deles ainda voam hoje em dia para fins civis e militares. Mas se eles eram tão bons, por que ninguém queria embarcar nesses aviões chamados de tulipas negras? Para responder a essa pergunta, precisamos viajar bastante no tempo, para o maior conflito em que a União Soviética se envolveu diretamente, o Afeganistão. Desde a Segunda Guerra Mundial, os soviéticos dependiam amplamente de trens para a distribuição de logística militar em cada extremo do seu país. Porém, o Afeganistão era diferente, sem infraestrutura suficiente para depender de trens. O Afeganistão é um país consideravelmente grande e naquele momento tinha apenas 5 quilômetros de ferrovias. Por isso, neste conflito, os soviéticos explorariam ao máximo as capacidades dos Antonov 12. Em 27 de dezembro de 1979, a Operação Tempestade 333 seria iniciada, visando colocar no poder alguém alinhado aos interesses soviéticos no Afeganistão. 48 horas antes de iniciar a operação, 342 voos de Antonov 12 transportaram blindados, pessoal, logística e outras cargas para a nação a ser invadida, um após o outro. No aeroporto de Cabul, um Antonov 12 pousava a cada 8 minutos, deixava sua carga e voltava para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas para mais carga. Até 27 de dezembro já haviam transportado 7.700 efetivos, 894 veículos blindados e 1.000 toneladas de logística variada. Graças aos Antonov 12, quando chegou a hora, a Operação Tempestade 333 foi realizada pelos Spetsnaz e foi um grande sucesso, dando início ao conflito afegão-soviético. Objetivos cumpridos, mas com saldo considerável de caídos. O Comando Superior Soviético ordenou que qualquer caído em combate deveria ser trazido para sua cidade de origem para que suas respectivas famílias lhes dessem sepultura. Isso era um grande problema, pense um pouco. A União Soviética era um país enorme e não importava o quão remoto fosse o local de origem dos caídos, o Comando Superior havia prometido entregar os corpos aos seus familiares. No início, isso não representou muito problema, pois eram poucos os caídos, mas à medida que o conflito se tornava cada vez mais intenso, o número de caídos aumentou consideravelmente. Para 1980, mensalmente havia de 100 a 300 caídos ou até mais, dependendo se havia grandes batalhas ou não. Isso exigiu um protocolo mais extenso e viável a longo prazo. Do alto da cúpula do poder soviético, foi proposto fazer um cemitério militar em Tashkent, Uzbequistão, com monumentos e tudo ornamentado. Mas isso foi considerado inapropriado porque, supostamente, não havia guerra alguma no Afeganistão e que os soldados soviéticos estavam apenas construindo pontes, escolas e hospitais. O problema foi encaminhado para a aviação de transporte soviética, que já havia feito um trabalho excepcional, transportando tudo o que era necessário para a guerra em apenas 48 horas. Apenas eles poderiam resolver este grande problema, e o que a aviação soviética fez foi surpreendente. Para começar, quando um soldado caía em combate, era rapidamente transportado para um desses 4 hospitais militares na nação, que estavam equipados com tudo o que era necessário para fazer o trabalho. Lá, eles eram limpos e preparados para voos de longa duração. Posteriormente, eram embalados em um recipiente de zinco. Desta forma, podiam suportar ainda mais tempo sem se decompor. Esta é a curiosa origem da frase devolvido em zinco, que ficou gravada na consciência das ex-repúblicas soviéticas
e que ainda é muito usada para descrever aqueles que caem em combate. Essas enormes vasilhas eram colocadas em pesados recipientes de madeira, e desta forma eram colocados dentro dos Antonov 12 para transporte. O processo durava no máximo cerca de 24 horas. O Antonov os levava para Tashkent, Uzbequistão, e de lá eram levados para suas respectivas cidades natais. A eficiência dos Antonov 12 os tornava ideais para este trabalho. A carga era pesada, mas não muito volumosa, então usar aviões maiores seria um completo desperdício. Principalmente considerando que os aeródromos no Afeganistão normalmente não eram pavimentados e costumavam ser pistas curtas, então motores a jato poderiam ser inadequados para eles. Quase diariamente chegava a Tashkent os Antonov 12 carregados com soldados caídos. Os soldados que trabalhavam nesses aviões começaram a chamá-los de Tulipa Negra. A origem do apelido ainda é debatida, mas acredita-se que esteja relacionado com os obituários dos jornais afegãos que eram cercados por flores negras do deserto que eram associadas a tulipas. Quando você vê um carro funerário nas ruas da sua cidade, provavelmente sente uma má vibração em torno dele, pois da mesma forma os soldados soviéticos sentiam os Antonov 12 que transportavam essa carga. Para os soldados soviéticos, este era um símbolo de mau agouro que o seu trabalho de combate poderia trazer-lhes. Cuide-se muito, amigo, você não vai querer voltar para casa em um tulipa negra, diziam popularmente os soldados. O apelido foi espalhado por toda a União Soviética por um cantor soviético, Alexander Rosenbaum, que fez muitos shows no Afeganistão para levantar o moral dos soldados. Um dia, ele viu que um pequeno grupo de homens carregava caixas pesadas para um Antonov 12. Ele começou a ajudá-los e, após terminar o trabalho, ficou estupefato quando os soldados lhe disseram que as caixas continham contêineres com soldados caídos. Naquela mesma noite, ele escreveu essa música. Com vodka no copo, nós silenciosamente flutuamos sobre a terra. Skorbin Jepchiche através da fronteira. Kruskin Zarnitsen Neset Rebatichek para casa no Tulipa Preto. E eles vão para a terra natal, querida, para descansar indefinidamente. Isso se tornou muito popular em toda a União Soviética. Graças a isso e ao filme Afghan Breakdown, todos conheceram o nome de Tulipão Negro. As coisas só pioraram em 1984. Neste ano, os mortos eram realmente numerosos, mais do que qualquer outro ano de conflito, então novamente tiveram que reestruturar o sistema de transporte de mortos. Desta vez, oficializariam emitindo a Ordem 200, introduzindo instruções e protocolos mais padronizados e que deveriam ser seguidos à risca. Em média, um caixão com recipiente de zinco e seu conteúdo pesava em média 200 kg. Por isso, começaram a apelidar este tipo de carga como a carga 200. E por sua vez, os soldados chamavam pelo rádio os caídos de 200 para dessa forma confundir os afegãos que interceptavam as comunicações. Em vez de dizer que há 4 soldados caídos, eles diziam que há 4.200. Quando o conflito acabou, os soldados começaram a usar o código 200 em sua vida cotidiana e começou a ser usado como uma gíria na sociedade soviética para descrever alguém que seria violentamente morto. De uma forma ou de outra, chamar os caídos de carga, e não como o que são, dessensibilizaria a população sobre o que realmente estavam vendo. Não é o mesmo um avião que leva carga 200 a um avião que leva restos em contêineres de zinco. Tudo isso nos mostra o quão realmente dura é a guerra. Muito obrigado por este vídeo e nos vemos na próxima. Adeus!